Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à aula aberta sobre hipertensão arterial da LACMED. Hoje a nossa aula vai ser em parceria com a LAFIM, que é a Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Médica do Pará, e vai ser ministrada pelo professor Zairon Gregório, que é um médico generalista, orientador da LAFIM e atualmente também trabalha como colunista do blog de carreira médica da editora Sanar. Só alguns pontos de informação antes de iniciar a aula. Para ter a presença contabilizada e a gente poder dar o certificado de vocês, nós vamos passar uma frequência ao decorrer da aula, e aí você preenche seu nome tudo certinho e já garante seu certificado. Uma outra informação é em relação às dúvidas. Nós não vamos ter um momento de dúvidas no final, as dúvidas elas podem ser tiradas ao decorrer da aula. Então, se você tiver alguma dúvida no momento, é só você sinalizar e fica à vontade que os nossos diretores já estão instruídos para que possa passar a sua dúvida para o professor. E o outro ponto é que o nosso material já foi entregue junto com o link, mas se você tiver alguma dificuldade de acesso, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que nós iremos lhe ajudar. Desde já, gostaríamos de agradecer pela participação e pela disponibilidade de todos, sobretudo do professor Zairon Gregório, que aceitou essa ideia, e da nossa parceira Lafim. Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo. Ok, pessoal. O tema da apresentação de hoje vai ser principais diagnósticos e condutas de atenção básica, mas nós vamos focar em hipertensão arterial sistêmica. Inicialmente, eu vou pontuar essas principais atribuições que estão aqui no slide no momento, para referenciar vocês o porquê é tão importante debater hipertensão. Não é só aquela doença que a gente vê desde o primeiro semestre até o último semestre da vida acadêmica e após isso a vida médica também. Na verdade, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, onde eles reelaboraram uma espécie de trabalho científico, onde foi atribuído em várias localidades do Brasil, entre elas Belém do Pará, e pegaram nessa localidade e foram juntando e tentando entender quais eram os principais diagnósticos que chegavam na atenção básica para os médicos da atenção básica. Eles utilizaram também algumas determinantes para chegar nesse resultado, como o local, seja Belém do Pará, seja Rio Grande do Sul. O público pesquisado, tanto de comunidades onde requisitavam de UBS, quanto de atendimento particular, como, por exemplo, Unimed. O tipo de adesão, se era um paciente que já fazia acompanhamento ou não, e o tipo de serviço, como eu falei inicialmente, público ou particular, se era em urgência, emergência, se era em atenção básica. O que eles obtiveram com isso? Eles obtiveram que as principais queixas e principais diagnósticos da atenção básica belenense eram, em primeiro lugar, hipertensão, seguido de diabetes, dor inespecífica e síndrome metabólica. Eram os 4 principais. Então, a gente já vê daí a importância de se estudar tantas vezes hipertensão. Na aula de hoje, quando formos falar de hipertensão, nós não vamos focar tanto naquilo que já é batido cotidianamente durante todo o curso. Nós vamos pegar uma base disso e acrescentar coisas novas, partes novas onde estudos recentes estão concluindo tais informações. Vamos lá. Primeira parte, a gente vai definir a hipertensão arterial, depois a gente vai passar por uma parte fisiopatológica, as principais complicações, os red flags, que são as bandeirinhas onde a gente tem que prestar atenção naqueles sinais quando aparecer, opa, preciso de ajuda imediata, e a conduta. A conduta eu não vou focar tanto na parte medicamentosa, embora tenha um slide para mostrar para vocês, até porque a conduta em si demoraria uma aula inteira só para falar do básico dela. Então, nós vamos focar em condutas mais atualizadas e responder uma pergunta: por que tratar hipertensão arterial farmacologicamente, apenas farmacologicamente, não é tratar hipertensão arterial? Vocês vão conseguir responder essa resposta no final da aula. Então, vamos lá. Começando com a parte de definição. Primeiro, o que é hipertensão arterial sistêmica? Zairon, eu estou agora com a pressão de 160 por 100. Eu tenho hipertensão? Não.
você está numa crise hipertensiva. Eu não posso afirmar que você você tem a doença hipertensão. Por quê? Porque a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença que vai fazer com que a sua pressão arterial, ela se estabeleça igual ou acima de 140 por 90. Normalmente a gente considera 145 por 95, de acordo com a sétima diretriz, e acima disso. E basta eu ter esse valor alto? Não. Na verdade, esse valor ele tem que ser sustentado. Essa é a palavra-chave. Sustentado. Essa hipertensão, essa crise hipertensiva, essa pressão elevada, ela tem que ser não só agora, mas ela tem que ser, por exemplo, na manhã, ela tem que ser após eu comer alguma coisa, ela tem que ser quando eu estou em repouso, ela tem que ser amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, então ela tem que ser sustentada. E por que que essa palavra sustentada é tão importante? Vocês vão ver que na fisiopatologia, a hipertensão ela tem inúmeras causas. Não é apenas um sistema, não é apenas uma única sintoma que está causando toda a doença. É multifatorial e multissistêmica. Tá. Passando para uma parte mais decorativa, que são as classificações. Nós temos a normotensão. A normotensão ela é considerada aquela pressão arterial que está menor ou igual a 120 por 80. Por isso que a gente sempre fala 12 por 8 é a meta que nós queremos alcançar. Logo em seguida, nós temos, de acordo com a sétima diretriz, a pré-hipertenso. O pré-hipertenso é aquele que vai de 121 até 139, a pressão sistólica, e a pressão diastólica de 81 a 89, ou seja, abaixo de 140 por 90. 140 por 90 nós já consideramos hipertensão estágio 1. E essa hipertensão estágio 1, ela vai até 159 por 99. Logo em seguida, passando para a hipertensão estágio 2, 160 por 100 a 179 por 109. E por último, o estágio que é estágio 3, hipertensão arterial, estágio 3, que é a pressão arterial de maior ou igual a 180 por 110. Tá, Zairon? Isso daqui a gente utiliza mais para definição, porque algumas medicações, elas requerem qual é o estágio, para você ver qual é a melhor forma farmacêutica de atuar contra aquela doença. Oficialmente, a gente consegue definir a hipertensão em 4 parâmetros. O primeiro, que é o não hipertenso, o normotenso, que eu já falei. O segundo, que é a hipertensão arterial verdadeira, aquele que tem a pressão arterial acima de 140, acima ou igual a 140 por 90, e que consegue manter ela. O segundo é a hipertensão do jaleco branco. O que é a hipertensão do jaleco branco? Ela é aquela pessoa que não tem hipertensão, mas no momento que ela chega num consultório, ou que ela está para ser atendida em qualquer local que seja, ou até mesmo quando uma pessoa da área da saúde vai atender ela, em casa, por exemplo, ela fica ansiosa. E o sistema simpático dela vai fazer com que a pressão aumente. Então, ela sempre vai estar aferindo a pressão e vai estar dando maior ou igual a 140 por 90. Isso significa dizer que ela vai estar tendo a doença, que ela tem hipertensão arterial sistêmica? Não. Ah, Zaira, mas tu falou que teria que sustentar. Se eu aferir várias vezes, vai estar sustentando. Sim, vai estar sustentando aquela pressão. Mas a gente sabe qual é a causa daquela pressão elevada, que é justamente essa pressão elevada pelo sistema simpático que está sendo ativado por conta da ansiedade. Ok? Daí, nós temos a última classificação, que é o contrário do jaleco branco. Enquanto o jaleco branco a pessoa não tem hipertensão, mas manifesta uma pressão sistólica e diastólica elevada, a hipertensão mascarada é o contrário. É aquela pessoa que tem hipertensão, mas quando vão aferir a pressão dela, quando ela vai no consultório, quando ela vai ser atendida, o sistema parasimpático dela é o que está atuando. Então, vai fazer com que o organismo dela manifeste uma pressão normal, uma normotensão. Então, a pessoa nunca vai conseguir diagnosticar se for levando em conta só as aferições de ambulatório ou aferições em casa mesmo. Por isso que nós, para todas essas situações, nós sempre vamos precisar de um exame extra, seja um mapa ou MRPA. O mapa, ele é um exame que ele é elaborado durante 24 horas. A pessoa fica 24 horas com um esfignomamômetro automático que vai aferir e computar durante 24 horas a pressão daquela pessoa. Então, ela não vai ter aquela sensação
de estar sendo avaliada, de estar sendo consultada por um médico, enfermeiro, e dar aquela ativação no sistema simpático. Assim como o contrário, a hipertensão mascarada, o parasimpático da pessoa não vai ser ativado. A partir desse exame, a gente vai ter uma especificação melhor de ele é hipertenso? Não é hipertenso. Nós temos também o MRPA. O MRPA, ela é uma aferição feita em casa mesmo. Ela é uma aferição residencial, o R vem a partir disso, onde a pessoa tem o próprio aparelho de pressão, o próprio signo-mamômetro, e ela faz a aferição 3 vezes durante a manhã, de preferência antes do almoço, e 3 vezes após o jantar. E, a partir disso, ela vai anotando, faz isso por 5 dias e leva os resultados aos médicos. Ok. Temos já as duas classificações, quanto aos níveis e quanto às classificações em normotensão, hipertensão verdadeira, jaleco branco e mascarado. Agora vamos entender um pouquinho do que eu falei anteriormente, que ela era multifatorial. Tá. Hipertensão arterial sistêmica. Obviamente, a pressão arterial vai estar elevada. Há uma fórmula física, que é essa que está em amarelo, que diz que a pressão arterial ela é resultante do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Sendo assim, se eu aumento a resistência vascular periférica, consequentemente, eu vou aumentar a PA. E vice-versa. Se eu aumentar também o débito cardíaco, vou também aumentar a PA. Elas são inversamente proporcionais. Ok. Tendo essa equação em mente, vamos agora ver realmente a fisiopatologia. Aqui nós temos algumas vias de produção dessa hipertensão. Nós vamos começar pelo lado direito, onde o sistema simpático, por meio de noradrenalina e acetilcolina, vão acabar gerando essa hiperativação do sistema nervoso simpático, como eu já falei, e, consequentemente, aumento da contratilidade cardíaca, aumento da constrição venosa. O aumento da constrição venosa vai causar um aumento da pré-carga, que é o volume que está chegando no coração. Nós temos também, em amarelinho, os fatores genéticos. A própria genética da pessoa, ela pode interferir. Por isso que sempre numa anamnese inicial, nós perguntamos se alguém da família tem hipertensão, se o pai, a mãe, irmão tem hipertensão, porque os fatores genéticos, eles vão acabar causando uma diminuição da filtração. Se eu tenho uma diminuição da filtração, eu tenho uma retenção de sódio inadequada. Geralmente, ela vai tender a aumentar a retenção de sódio. Eu vou excretar menos sódio, retendo mais. Se eu retenho mais sódio, o sódio vai puxar líquido. Então, eu aumento o volume de líquido no lúmen, no vaso sanguíneo, fazendo assim um aumento da pré-carga. Então, nós temos duas vias, constrição venosa e aumento do volume intralumial, causando o aumento da pré-carga. O aumento da pré-carga, o aumento da contratilidade, eles vão ter causas interessantes para a hipertensão. Antes de falar delas, nós vamos falar de mais um ponto. No momento em que você se alimenta mal, tem uma alimentação inadequada, à base de gorduras, triglicerídeos, frituras, alimentos ricos em sódio, como refrigerante, como alimentos de supermercado, enlatados, nós vamos causar esse aumento da retenção de sódio por outra via, que aumenta o volume do líquido e aumenta a pré-carga. Assim como esse aumento da ingestão de alimentos de forma inadequada, ou alimentos inadequados, vai causar a arteriosclerose, que é nada mais nada menos do que o acúmulo de placas de ateroma na artéria. Esse acúmulo de placas de ateroma na artéria vai acabar gerando uma constrição funcional. Imagina, você tem o lúmen do vaso e você começa a diminuir o raio, diminuir o diâmetro de passagem de líquido. Imagina uma mangueira. Você veda metade da saída dessa mangueira com seu dedo. Ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar a velocidade que o sangue está passando ali. E, consequentemente, vai aumentar também a força que o líquido está chegando no coração. Isso tudo, gente, ele vai causar uma alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema renal, que eu não vou me atrelar muito a ele, mas que ele acaba atuando para compensação da elevação dessa pressão que está sendo causada. Isso tudo vai somar? Não. Aumento de pré-carga e aumento de contratilidade, causando um aumento de débito cardíaco, que é o volume e a força que você tem que sair do coração para alcançar todo o corpo. Então, se eu tenho
Lá no início, se eu tenho uma arteriosclerose, eu vou estar tendo, no final, um aumento da resistência vascular periférica. Se eu estou tendo, digamos assim, uma mangueira com vários bloqueios, eu preciso de maior força para aquele líquido percorrer toda a sequência da mangueira. Então, isso é o aumento do débito cardíaco, o aumento da força do líquido que vai sair do coração para circular o corpo inteiro. O aumento da resistência vascular periférica, nada mais nada menos do que o que eu falei, é a resistência que vai ter na periferia, que vai fazer com que o líquido tenha maior dificuldade de chegar lá. Isso tudo, gente, nós temos uma conclusão. Nós temos um aumento da resistência vascular periférica. Opa, se eu já tenho um aumento da resistência vascular periférica inicialmente, a pressão arterial já vai aumentar. E o segundo ponto, o aumento do débito cardíaco, que também é elevado, vai fazer com que a pressão arterial eleve. Então, assim, como vocês podem ver rapidamente aqui, porque, sim, tem muito mais fisiopatologia por trás disso, e tem muito mais explicações mais detalhadas, tanto o sistema nervoso, quanto a própria genética, com a alimentação, quanto o meio vascular, quanto a parte renal, alteram diretamente e atuam diretamente para o aumento ou a diminuição da pressão. Nesse caso aqui, desse fluxograma, e nós estamos explicando com um meio multissistêmico, onde vai causar esse aumento de pressão. Nós temos aqui uma pessoa que que é estressada, que tem vários problemas, fica preocupada o tempo todo, causando hiperativação do sistema nervoso simpático, gerando esse aumento de pressão. Assim como eu tenho aquela pessoa que geneticamente já é predisposta a gerar aquela hipertensão. Temos aquela que se alimenta inadequadamente, causando toda uma alteração no sistema renal, vascular e da pessoa, gerando, no final, esse aumento de pressão. Dá para ver que é muitos fatores contribuindo para que a pressão eleve. Segundo ponto. Aqui nós vamos começar a trabalhar aqueles 4 tipos iniciais que eu falei anteriormente. Lembra que eu falei que tem os 2 exames, o MAPA e o MRPA? Acontece que uma única aferição de pressão não é o suficiente para que nós cheguemos numa conclusão. A pessoa pode ter um histórico familiar de hipertensão, ela pode ter uma alimentação inadequada, pode ser sedentária, pode ser estressada, mas ainda assim eu não consigo concluir em um único exame, em uma única avaliação daquela pessoa, que ela tem hipertensão. Eu preciso de pelo menos 2 avaliações. A primeira, a gente vai considerar a avaliação do consultório. Todos os casos que eu vou abordar agora com vocês vão pensar geralmente em um paciente chegando a primeira vez conosco. E essa vai ser a pressão de consultório. Então, digamos que uma pessoa chega com você com uma pressão de consultório maior ou igual a 140/90. A gente já vai pensar, opa, hipertensão. Posso concluir que é hipertensão? Não posso, porque eu preciso de mais uma via confirmando que aquilo é hipertensão. Qual é essa via? A via vai ser o MAPA ou o MRPA. O MAPA é aquele de 24 horas que eu falei para vocês. Geralmente, como ele avalia durante 24 horas, a pressão tende a ser um pouquinho mais baixa do que o normal. Por quê? Porque ele vai computar também, nessa média, o período que você está dormindo. E quando você está dormindo, tanto a sua frequência cardíaca, respiratória, quanto a sua pressão caem bastante. Normal. Então, a média para considerar hipertenso vai ser uma avaliação maior do que 130/80 no MAPA, e no MRPA, que é aquela avaliação residencial, teria que ser maior do que 130/85. Então tá, sabendo desses pontos, vamos abordar o jaleco branco. O jaleco branco nada mais é do que aquela pessoa que veio no consultório comigo com uma pressão de maior ou igual a 140/90 e que você passou para casa ou MAPA ou MRPA para ela elaborar. Na segunda consulta, quando ela vem com o MAPA ou a MRPA, a pressão dela vai estar abaixo de 130/80 se for MAPA e abaixo de 135/85 se for MRPA. Ou seja, a pressão é alta no consultório, mas em casa a pressão é adequada, fazendo com que a gente pense que é o sistema simpático dela atuando naquele momento, fazendo ela ficar nervosa, e a pressão de consultório vai estar alta. Então, ok. Para eu concluir que jaleco branco, eu preciso desses exames. A pressão dela vai estar alta comigo no consultório, mas em casa, fazendo os exames, a pressão dela vai estar adequada. Ok. Temos também
Normotenso. O normotenso é aquela pessoa que sempre vai estar abaixo dos parâmetros. Numa consulta de consultório, ele vai vir com 140 por 90. Na consulta, e mesmo passando o mapa e o MRPA, o mapa ele vai estar com a pressão abaixo de 130 por 80 e o MRPA abaixo de 130 por 85. Então, nós já vemos uma diferença do jaleco branco, onde a pessoa está elevada no consultório e não está em casa. Aqui, ela está adequada em todos os cenários. Temos também a hipertensão verdadeira, que é o contrário do normotenso. Enquanto o normotenso ele vai estar abaixo dos valores em todos os critérios, seja de consultório, mapa ou MRPA, a verdadeira vai estar elevado em todos. No consultório, ele vai chegar para mim com uma hipertensão característica, eu vou solicitar um mapa ou MRPA para ele, e ele vai vir com um mapa acima de 130 por 80 e o MRPA acima de 130 por 85. Por último, nós temos o contrário de jaleco branco, que é a hipertensão arterial sistêmica mascarada. A mascarada ela vai ser o seguinte: ela vai estar baixa no consultório, a pessoa vai chegar para você dizendo que tem todos os sintomas de hipertensão. Aí você vai avaliar a pressão dela e a pressão dela está abaixo de 140 por 90. Você vai mandar ela para casa, dizer para ela ficar tranquila? Não. Você vai passar um mapa ou MRPA. O mapa e o MRPA, eles vão mostrar que sim, ela tem hipertensão arterial sistêmica e no consultório o parasimpático dela é ativado e a pressão cai. Então, no consultório, a pressão dela sempre vai estar 140 por 90, abaixo disso, na verdade, e no MRPA, acima ou igual a 135 por 85, e no mapa, acima ou igual a 130 por 80. Nossa, Zairon, tu falaste muita coisa aí, eu comecei a entender, mas me perdi na metade. E agora, o que eu faço? Vou ter que parar e pensar toda vez, quando chegar um paciente comigo, eu vou ter que olhar esse teu slide? Não, calma lá. Vou ensinar para vocês o jeito fácil de concluir essa definição inicial, porque ela é importante você entender qual é o tipo de hipertensão do paciente, para saber se você vai tratar ou não, ou até mesmo para não tratar o paciente que não precisa, ou para tratar o paciente que precisa e não está mostrando. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Sempre que tiver em dúvida, vocês vão fazer essa cruz. O eixo X, ele vai representar a PA de consultório. Aqui no meio, ó, esse eixo PA de consultório. Bem aqui no meio, 140 por 90. Então, tudo que tem para cá... perdão, vamos lá, refazendo. Aqui o eixo X é o PA de consultório. Tudo que tiver em cima é acima desse valor. Qual é o valor? 140 por 90. Tudo que tiver embaixo do eixo X é abaixo de 140 por 90, ok? E agora o eixo Y. O eixo Y a gente vai cortar aqui. Tudo que tiver para cá vai estar abaixo de 130 por 80, se for o mapa, ou abaixo de 135 por 85, se for o MRPA. Tudo que estiver deste lado, acima de 130 por 80 ou acima de 130 por 85. Então, vamos lá. Primeiro passo. Chegou um paciente comigo e ele está com uma pressão de 150 por 95. Então, eu já sei que 150 por 95, o eixo X está aqui, então a pressão dele já vai estar em um desses dois aqui. Ok, fiz a avaliação, ouvi a anamnese e prescrevi e solicitei para ele fazer um mapa. O mapa dele veio 125 por 80. Então, é uma pessoa que está aqui em cima, acima de 140 por 90 no consultório, mas que está deste lado, porque está abaixo de 130 por 80 no mapa. Então, se é em cima e nesse lado, eu tenho aqui. Nesse quadrante, quem vai estar definido? Opa, até já foi errado. Aqui em cima vai estar definido o jaleco branco. Então, a pressão de consultório vai estar elevada, a pressão do exame vai estar reduzida. Jaleco branco, a pessoa fica ansiosa durante a consulta, mas em casa fica normal. Do outro ponto, eu tenho uma pressão arterial que vai chegar comigo 160 por 110. Então, eu já sei que a PA de consultório dela vai estar elevada. Solicitei o mapa para ela e ela veio com uma pressão de 150 por 95. Então, eu tenho elevação tanto no consultório quanto no exame. Se eu tenho os dois elevados, então, hipertensão verdadeira. Outro ponto. A pessoa chega para mim com uma PA de consultório de 135 por 90.
Então, toma pressão adequada, abaixo de 140 por 90. É um desses dois aqui. Solicito o exame para ela, ela vem com MRPA para mim de 140 por 80, 145 por 95. 145 por 95 já vai estar caracterizado como elevado nesse exame. Então, se eu tenho um paciente que está no ambulatório reduzido, mas no exame elevado, eu tenho uma hipertensão mascarada. E a mesma coisa com o normotenso. É aquela pessoa que vai estar tanto para baixo no ambulatorial, sempre abaixo de 140 por 90, quanto nos exames elaborados, sempre abaixo de 130 por 80, se for o mapa, e abaixo de 135 por 85, se for o MRPA. Então, é um jeito bem fácil de vocês lembrarem. Cortou essa cruz, lembrou que o eixo X é a PA de consultório, lembrou que o eixo Y é o exame que você vai pedir. Lembrou desse padrão referencial aqui, que é uma coisa bem simples de lembrar, e aí, beleza, eu tenho uma PA elevada no consultório e reduzida no exame, você já sabe que é o jaleco branco, porque está nesse quadrante, e vice-versa com todas as outras. Então, é um jeito bem fácil de você saber qual é qual. No ambulatório, quando o seu staff, seu professor vier perguntar, você já sabe definir adequadamente, se ele vier com o exame, é claro, a hipertensão sendo ela verdadeira mascarada, tendo uma norma-tensão ou hipertensão do jaleco branco. Licença, Complicações. Pois não? tem duas dúvidas aqui. Eu vou logo repassar. A primeira seria, se um paciente que chega com PA de 170 por 110, sendo já diagnosticado com hipertensão e fazendo uso de medicamento, como deve se prosseguir? Se deve fazer o mapa, se deve fazer o MRPA ou nenhum caso? E nesse ponto seria um paciente assintomático. Tá. A primeira frase já definiu o que você vai fazer com essa pessoa. Ele já vem com diagnóstico de hipertensão. Se ele já tem o diagnóstico de hipertensão e já faz o tratamento de hipertensão, então nós não iremos solicitar nenhum dos exames, porque esses exames eles são diagnósticos. Você não faz esse exame geralmente para acompanhar, a não ser que tenha algum ponto aleatório, como, por exemplo, uma hipertensão secundária, causada por alguma outra doença, você pode abrir mão desses exames. Mas se a pessoa já está com o diagnóstico elaborado, você não vai precisar solicitar eles, você vai acompanhar pela PA de consultório e você pode pedir também para ele fazer um MRPA. O MRPA, ele pode fazer uma espécie de mapinha em casa. Esse mapinha você pega um receituário e pede para ele ir anotando as pressões dele durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, de preferência em momentos alternados, para você verificar se algum fator da manhã causa uma hipertensão ou o fator da noite causa hipertensão. Mas não é para diagnóstico, o diagnóstico já está elaborado. Tu pode só repetir a pergunta para ver se eu não esqueci de responder algum ponto? Não, foi tudo respondido, sim. Só tem mais uma outra dúvida, que seria do Perfeito. Lucas Padilha. Ele disse que a ansiedade pode causar crises hipertensivas, mas ele queria saber se essa ansiedade também pode gerar uma hipertensão sustentada. E se sim, como seria? Sim, a hipertensão sustentada é basicamente assim. Vamos voltar rapidinho aqui. Pronto, voltamos. Nós temos aqui o sistema nervoso que está atuando sozinho para causar esse aumento da pressão. A gente está pensando numa crise de ansiedade isolada, desconsiderando todos esses outros fatores aqui, tá bom? Então, com esse sistema simpático ativado, eu vou aumentar o quê? O débito cardíaco. Por duas vias, contratilidade, constrição venosa, aumentando pré-carga, débito cardíaco vai ser elevado. Se eu aumento o débito cardíaco, eu vou aumentar a pressão. Agora entra outro ponto. Esse aumento do débito cardíaco, ele é suficiente para manter essa hipertensão sustentada? Porque, primeiro, a gente não vai considerar só com isso hipertensão. A gente vai considerar uma crise hipertensiva. Agora, se você pensar numa pessoa que está tendo crise de ansiedade cotidianamente, frequentemente, o débito cardíaco vai se manter sustentado assim? Olha, ele vai elevar a pressão. Vai ser o suficiente para considerar hipertensão? Não posso dizer, porque cada paciente tem uma apresentação diferente. O que eu posso te afirmar, Padilha, é que sim, ele vai aumentar a pressão. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro por que eu não posso te dar essa resposta tão diretamente. Eu tenho uma colega que formou comigo e a pressão dela normalmente é 8 por 7. A pressão dela normalmente é isso. E ela não tem problema nenhum, é só a pressão dela que é normalmente mais baixa. Digamos que ela tem uma crise de ansiedade recorrente, tudo está aumentando o sistema simpático dela, isso tudo causando aumento do débito cardíaco, e vou aumentar um pouquinho a pressão.
Esse aumento da pressão é o suficiente para chegar acima de 140 por 90? Provavelmente não vai ser. Porque para o sistema nervoso simpático conseguir um aumento tão grande da pressão, tu precisaria estar em luta ou fuga o tempo todo. E, ninguém, nem mesmo pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, conseguem se manter frequentemente com esse sistema ativado. Então, assim, vai aumentar a pressão, mas não vai causar hipertensão isoladamente. Lembra do que eu falei, a hipertensão ela é causada multifatorialmente. Alguns dos fatores estão aqui, tem muitos outros além desses. Sozinha, não, a gente não tem como concluir se vai aumentar ou não. Ou, perdão, se vai causar hipertensão ou não. A gente conclui que vai aumentar a pressão da pessoa. Obrigada, Não, doutor. pois por nada. Se ele não ficou compreendido, ele pode perguntar que eu tento explicar melhor, tá? Olha, tem mais uma dúvida aqui, se Vamos quiser lá. falar logo. Em casos de momentos difíceis, por exemplo, adulto de 48 anos com pai internado 3 semanas por Covid, em que há Sim. níveis pressóricos aumentados sustentados, já deve ser feito um mapa ou um MRPA, ou entrar com medicamento, ou aguardar esse momento de estresse psicoemocional passar para intervir de alguma forma? Excelente pergunta. Ela já entra um pouquinho em associação com a pergunta do que o Padilha fez anteriormente. A minha resposta é o seguinte: a pessoa ela está em crise de ansiedade. Vamos botar assim, ela está em um momento que a ansiedade dela está elevada. Pode ser que esse momento de ansiedade elevada só esteja deixando claro, com sintomas, uma hipertensão que a pessoa já tinha. Porque, na verdade, as pessoas só procuram ajuda médica quando estão sentindo muita dor de cabeça, quando estão com a visão, quando está com a visão turva, quando começa a aparecer outras complicações. Qualquer um de nós pode ter hipertensão sem o surgimento de nenhum sintoma, apenas o sinal da pressão alta. E eu não sei vocês, mas eu particularmente não afiro minha pressão cotidianamente. Então, assim, a hipertensão ela pode passar despercebida. O caso dessa pessoa, ela pode ter hipertensão já há um bom tempo, e esse momento estimulou o sistema simpático e fez com que a pressão se elevasse. Significa dizer, ao contrário do que a gente falou do Padilha, que era uma situação de simpático isolado elevado, nessa daqui ele já tem os outros fatores sistêmicos elevados, e aí só tivemos mais um que deixou mais evidente os sintomas da pessoa. Sobre a medicação ela vai ser feita a partir do diagnóstico. Qualquer medicação feita pré-diagnóstico, a não ser no caso de urgência e emergência, ela é feita erroneamente, porque nós precisamos do diagnóstico elaborado para avaliar aquela pessoa e saber qual é o melhor tipo de medicação para ela. Então, sim, a pessoa está passando por esse momento de estresse, seria interessante fazer um mapa, que é o melhor desses dois exames, para ela estabelecer qual é a pressão. Ah, Zairon, pode ser que venha a pressão alta ainda assim por conta desse momento? Pode ser, mas o mapa, ele é muito preciso. Ela não vai estar ansiosa quando essa pessoa for dormir. Então, a pressão tende a manter a normalidade, fazendo assim com que a pressão regularize. Então, nós temos uma média adequada, que vai ser, no mapa, abaixo de 130 por 80. Então, sim, minha sugestão, ele procurar um clínico médico, solicitar, apresentar o caso para esse clínico médico e provavelmente ele já vai sair de lá com um mapa solicitado para conseguir fazer o diagnóstico e assim conseguir o tratamento mais adequado para a pessoa. Obrigada, doutor. Por nada. Certo, pessoal. Vamos falar agora das complicações. Porque não bastando a hipertensão arterial sistêmica ser uma doença multifatorial de múltiplas causas sistêmicas, ela também gera problema no corpo inteiro, em vários sistemas. E esse boneco anatômico, ele está apontando alguns dos principais locais de acometimento de complicações. Então, vamos de cima para baixo. Primeiro, o cérebro. Se nós temos uma pressão elevada, o cérebro, que é o órgão principal de recepção de sangue, vai estar recebendo uma pressão elevada também. Se eu tenho uma pressão muito elevada, eu posso causar nessa pessoa um AVC hemorrágico, posso causar uma lesão endotelial dos vasos, fazendo assim um AVC hemorrágico. Assim como nós temos também a causa de demência. Como assim, Zairon, vai causar demência? Nós sabemos que fisiologicamente o nosso organismo ele tem predisposição a gerar demência quanto mais tempo de vida nós temos.
Significa dizer que todos nós dessa sala aqui vamos apresentar demência quando estivermos velhos? Não. Mas significa dizer que todo mundo tem a predisposição para apresentar aquilo. Então, se eu tenho predisposição, eu preciso de uma chave, de uma ignição para ativar aquilo. A hipertensão pode ser essa chave, porque se eu tenho uma hipertensão, eu estou gerando mais fluxo sanguíneo chegando no cérebro, e se eu tenho um fluxo sanguíneo elevado, eu vou estar comprimindo e algumas estruturas cerebrais. E estruturas cerebrais sendo comprimidas, nós temos dificuldade na elaboração de sinapses. E essa dificuldade de passagem de sinapses, cronicamente, vai começar a fazer o seu cérebro se acostumar com aquelas sinapses reduzidas. Então, vai gerando, assim, um processo demencial com o tempo. Não significa dizer que, nossa, eu, Zyron, com 25 anos, fui diagnosticado com hipertensão, então, ano que vem, com certeza, se eu não me tratar, eu vou estar com demência, eu vou estar esquecido. Não, não é isso. Demora muito tempo, gente. Como eu falei, muitos de nós não vão apresentar, mas a hipertensão pode ser a ignição que precisa para que aquele fator apareça no nosso organismo. Então, os dois principais fatores, AVE, o hemorrágico e demência. Nós temos também alterações visuais. Eu não sei se vocês sabem, mas o glaucoma nada mais é do que uma hipertensão ocular. Ele é o olho com uma hipertensão. Então, se eu tenho uma hipertensão arterial sistêmica, significa que eu vou aumentar a pressão de todo o meu sistema, entre eles os meus olhos, gerando assim um início e, consequentemente, o diagnóstico de glaucoma. Outro ponto, coração. No coração, nós temos dois principais acometimentos. A hipertrofia ventricular esquerda. Se eu tenho maior volume de sangue chegando, maior pressão de sangue chegando no coração, aquele meu coração vai ter sendo levemente lesionado. Lesões, vocês sabem, que geram cicatrizes. E cicatrizes musculares nada mais são do que aumento da espessura das fibras e da quantidade de células musculares. Assim sendo, eu vou ter uma hipertrofia do coração. O sangue chega no coração pelo lado esquerdo, então ele vai estar recebendo a bomba de líquido que está chegando. Então ele vai entrar em hipertrofia. Assim como nós temos também possíveis insuficiências cardíacas. A insuficiência cardíaca, ela vai ser causada tanto pela pressão excessiva, que vai estar aumentando a contratura vascular e diminuindo por compressão o tamanho do lumen das coronárias, assim como nós temos também aumento da espessura da própria coronária, reduzindo assim o fluxo sanguíneo que está passando pelo coração, então gerando insuficiência cardíaca. Nos rins, nós vamos ter doença renal crônica. Nós temos uma trindade no nosso organismo, que é coração, rins, pulmão. Os três atuam completamente juntos, são praticamente Pai, Filho e Espírito Santo. No momento em que nós temos uma alteração vascular, que é o que a hipertensão arterial representa no nosso organismo, os rins são os principais que vão estar recebendo, junto ao coração, essas pancadas de líquido batendo na estrutura do órgão. Essas pancadas, como vocês viram, no coração vai causar hipertrofia ventricular esquerda, e o rim vai causar o quê? O rim, ele é um filtro. E se você tem uma pressão muito forte no filtro, as estruturas que filtram vão começar a gerar lesão. Ao contrário do coração, que é amplamente muscular, e aquilo vai gerar uma hipertrofia, no rim, que é um filtro, vai aumentar o local de passagem. Se você tem um filtro um filtro de beber água, por exemplo, desses antigões de barro, alguns de vocês nem nunca viram isso na vida, mas aqueles antigos de barro, e esse filtro, no final, você vai botar no copo, está vindo com areia, com pedacinhos de barro, significa dizer que esse filtro não está adequado. É o que acontece com o rim. Ele começa a deixar passar coisas que ele deveria filtrar, como hemácias, como proteínas grandes, como moléculas de sódio, de potássio, que deveriam estar sendo filtradas e reabsorvidas, ele começa a deixar passar. Então, gera lesão no filtro. Lesão no filtro, a longo prazo, é classificada como DRC, doença renal crônica. E ela é classificada em vários estágios, dependendo do acometimento renal.
Como eu falei anteriormente, a hipertensão ela é uma doença vascular. Então, nos vasos, ela tem duas afecções principais. A primeira é DAOP, doença arterial obstrutiva periférica. E a segunda é a TVP, trombose venosa periférica, perdão. Profunda, que acaba sendo periférica pelo local de acometimento. As duas são causadas pelo aumento da pressão. O aumento da pressão, ela tende a aumentar os fatores tanto de coagulação, quanto também os fatores de fibrinolíticos, os antifibrinolíticos, melhor dizendo. Fazendo assim, você tem uma maior predisposição para a geração de trombos, causando, se ele for para a periferia, nos vasos profundos da periferia, a TVP, trombose venosa profunda, evitando que o líquido dê continuidade da circulação, quanto também a DAOP, que é uma doença arterial, enquanto a TVP ela é venosa, a DAOP ela é arterial. Elas são bem parecidas e o que acontece é que a DAOP ela vai começar a obstruir os vasos periféricos, seja completamente ou não, gerando assim uma dificuldade na circulação sanguínea nesses membros. Então, todas essas acometições são causadas a partir da hipertensão, para vocês verem quão é importante fazer o tratamento adequado. Red flags, as bandeiras vermelhas, nada mais... Pois não? Só uma dúvida rapidinho que surgiu no chat também. Da Edneide Salles. Em pacientes com predisposição ou no início de quadros degenerativos que geram demência, teria uma antecipação desse início da demência ou um aumento desse quadro? Perfeitamente. É exatamente isso que eu falei. Todos nós temos predisposição. Agora você imagina uma pessoa que o pai, a mãe, a avó e avô tiveram um quadro demencial bem pontual. Essa pessoa ela tem uma predisposição acima do normal para a apresentação da demência. Então, ela já tem uma predisposição bem grande. Se você tem uma doença vascular, que é a hipertensão arterial sistêmica, que está dificultando as sinapses, vai acelerar muito mais rápido o processo demencial, que ela já provavelmente teria com o tempo. Muito obrigada, doutor. Por nada. Continuando os red flags, pessoal. Esses red flags, na verdade, são os sinais que acabam fazendo com que as pessoas descubram que tem hipertensão. Eles são sinais de, como o próprio nome diz, red flags, bandeiras vermelhas, onde você viu esse sintoma, você deve procurar o médico, que são desmaios ou tontura, dores no peito, dores nas pernas, falta de fôlego e palpitações no coração. Não tem um acometimento principal entre eles, cada pessoa manifesta de um jeito, determinado pela sua anatomia, pela sua genética e tudo. Mas esses são sintomas que fazem as pessoas geralmente irem no médico e descobrir que tem hipertensão. Como a gente falou anteriormente, tem casos de pessoas como nós agora, com certeza, alguns de nós que estamos nessa aula agora temos hipertensão, alguns de nós temos isso, e não apresentam nenhum sintoma. Esses são os sinais que fazem a gente levar à busca do médico. Conduta, gente. Vamos lá na conduta, que agora é a parte assim mais interessante para vocês e principalmente para as pessoas que já vão terem uma cabeça bem aberta. Como eu falei para vocês, a conduta vai tratar o que a gente quer que seja tratado. Nesse caso, a hipertensão ela é multissistêmica. Então, nós temos várias causas. O tratamento medicamentoso é um dos pontos para tratar a hipertensão. Mas sozinho ele não faz nada. Vamos entender isso porque já já. O tratamento medicamentoso ele se divide da seguinte forma. Eu peguei esse print aqui de um material da Sanar. E ele divide os antihipertensivos aqui nas suas classes. Inibidores das enzimas conversoras de aldosterona, os bloqueadores de receptor de aldosterona, os diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, e esses são os principais. Cada um aqui tem seus pontos. Então, nós vamos ter essas medicações sendo utilizadas para o tratamento de hipertensão. Se eu der apenas a medicação, eu vou conseguir diminuir a pressão da pessoa que está com pressão alta? Provavelmente sim. Mas isso é suficiente para tratar a hipertensão? Não. E agora a gente vai começar a falar sobre o porquê que tratar apenas com medicação não é tratar a hipertensão. A hipertensão, como eu falei para vocês, ela é muito sistêmica, multifatorial. Tratar com medicação, eu vou tratar
um dos mecanismos que está aumentando a pressão daquela pessoa. O tratamento da hipertensão, ele é basicamente para o resto da vida, o tratamento medicamentoso. Por que ele é pelo resto da vida? Porque ele não vai curar a hipertensão. Ele vai reduzir a pressão arterial daquela pessoa. Tá, Zairon, a hipertensão arterial sistêmica, de acordo com a tua classificação, a pressão arterial elevada. Se eu estou reduzindo a pressão arterial elevada, eu não vou estar tratando a doença? Não. Por quê? Lembra lá no início que eu falei que tinha uma palavra muito importante, que era hipertensão arterial sistêmica sustentada? Então, se eu trato alguma coisa, eu viso curar aquela pessoa. Aqui, com a medicação, a gente vai estar tratando o sintoma, que é a pressão alta. Se eu parar de dar o remédio de pressão alta para essa pessoa, a PA dela vai ficar normal? Não vai. Ela vai voltar a ficar elevada. Porque o medicamento, ele não trata a doença, ele trata o sinal, o sintoma, que é a PA elevada. Ok, Zairo, entendi esse ponto. Mas então, como é que eu vou tratar a hipertensão? Se não é com a medicação, eu vejo todo mundo tratando hipertensão dessa forma, eu não estou tratando a doença, que história é essa? Pois é, para você tratar a doença, lembra do multifatorial? Se eu uso uma medicação que ela vai atuar reduzindo a retenção de sódio, ela vai reduzir o débito cardíaco e vai reduzir a PA. Mas eu tenho várias outras formas de aumentar o próprio débito cardíaco e de aumentar a resistência vascular periférica que vai estar causando a hipertensão. E eu preciso tratar exatamente esta causa, pessoal. E aí que a gente entra na conduta adequada. A conduta adequada nada mais é do que o tratamento farmacológico, para quem precisa de medicação, associado a uma mudança de vida. A mudança de vida é uma dieta hipossódica, fazendo com que eu tenha uma redução dessa provável retenção de sódio. Nós temos também uma moderação do consumo de álcool, porque o álcool ele vai atuar diretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo assim, lá no final, um aumento da resistência vascular periférica e, por outra via, um aumento da pré-carga por alteração vascular. Nós temos também controle de peso. O controle de peso ele vai se associar nessa parte aqui. Se você consegue controlar seu peso, provavelmente você tem uma alimentação minimamente adequada. A alimentação minimamente adequada requer supor que você teria uma menor predisposição de gerar arteriosclerose, de comer alimentos com alta retenção de sódio, que vão gerar essa alta retenção de sódio por ter muito sódio em sua composição. Junto a isso, se você tem esse controle de peso por outra via, exercício físico, nós precisamos manter nosso organismo atuante. O que o controle de peso junto ao exercício físico vão atuar também? Na parte vascular. Se eu faço exercício físico, eu estimulo o meu sistema vascular a comprimir e dilatar, fazendo com que o fluxo sanguíneo fique contínuo, fique adequado, fazendo até mesmo uma força que vai evitar a deposição de placas de aterosclerose em artérias, causando arteriosclerose. Então, o exercício físico, ele atua em vários desses pontos, gerando uma redução futura da PA. Tá, Zairon, entendi perfeitamente agora. Farmacológico, a mudança de vida, agora que eu entendo por que eu tenho que puxar a orelha lá do meu avô, que ele come que nem um doido, comida salgada e toma medicação e diz que para ele está ótimo, só a medicação já está reduzindo a hipertensão. Realmente ela vai reduzir a pressão arterial, mas a gente viu que tem vários outros acometimentos que não estão sendo tratados pela medicação. Ok, Zairo, o que mais que eu posso fazer para ajudar esse paciente? Meu pai está se encaixando em tudo que tu falou e eu quero puxar a orelha dele, quero fazer ele se tratar mais adequadamente. Além de você pontuar essas adequações aqui, junto com uma farmacologia adequada, porque muitos pacientes não tomam a medicação direito. O médico vai lá, gente, isso é muito comum. Quando vocês forem médicos e estiverem atendendo, vocês vão atender isso cotidianamente. E vocês vão lembrar, realmente o Zairon falou isso, que era cotidiano e atender esse tipo de paciente. Que paciente é esse? É aquele paciente que vem, você tem hipertensão? Tenho sim. Faz tratamento de medicação? Ah, doutor, assim eu faço quando eu tô com dor de cabeça. Faço quando eu estou sentindo meu coração bater mais rápido. Então, ele só vai fazer quando tiver com um sintoma.
Se ele não atua em nenhum desses pontos, só faz a farmacologia, e ainda faz a farmacologia inadequada, ele não está tratando nem a pressão elevada, que é um dos sintomas da hipertensão. Sendo assim, está fazendo um tratamento completamente inadequado, ele vai gerar muita dor de cabeça para você. E aí a gente tem que sentar e explicar o porquê que é importante tomar medicação, mesmo sem estar sentindo nada. Você chega e fala: olha, seu fulano, você não está sentindo palpitação, não está sentindo dor de cabeça, porque você está tomando medicamento. Ele não é para tomar quando você sente, é para tomar para você não sentir. Então você tem que ter essa explicação. E agora eu tenho uma última e incrível informação para vocês. Essa informação ela foi me dada há cerca de 2 meses e meio para 3 meses atrás, numa especialização que eu fiz. E a especialização, por acaso, tinha um dos títulos, era esse de por que tratar a hipertensão somente com farmacologia não é tratar hipertensão. Eles abordaram todos esses pontos que eu falei com vocês e eles me trouxeram uma coisa nova, magnésio de malato. O nosso magnésio, ele está sendo utilizado bastante para auxílio na redução da pressão. Nossa, Zairon, como assim magnésio do nada? Nunca vi falar disso na minha vida. Confesso para vocês que eu também nunca tinha ouvido falar disso, e depois eu fui pesquisar e vi que é uma prática bem recorrente em alguns países, e países com a medicina bem elevada, diga-se de passagem, como Dinamarca, onde eles utilizam o magnésio de malato para o tratamento. Tá, Zairon, e como que isso atua? Vamos relembrar que um dos principais fatores de predisposição para hipertensão arterial é a arteriosclerose, a deposição de placas de ateroma na artéria, diminuindo o lumen vascular, diminuindo o fluxo, mas aumentando a pressão que vai estar correndo. Essa gordura está aqui, gente, ela não sai facilmente. Vocês estão vendo aqui que o lumen está mínimo, está ínfimo aqui, e ainda assim está passando o líquido nesse ponto. E o líquido está passando uma velocidade muito grande, lhes garanto, está tendo um impacto muito grande. E isso não é suficiente para tirar, geralmente não é suficiente para tirar essa placa de ateroma daí. O que acontece é que, geralmente, quando essa placa de ateroma sai, é porque ela está muito grande, ela acaba saindo um bolão. Esse bolão pode causar uma TEP, um tamponamento pulmonar, ou até mesmo esse êmbolo que vai sair daqui pode causar um bloqueio, uma obstrução da artéria cerebral, causando um AVE isquêmico. Então, assim, isso é muito perigoso. O magnésio, ele vai atuar da seguinte forma. Quem já viu alguma outra aula minha, sabe que nosso organismo, ele funciona todo basicamente à base de energia. Tudo nós temos energia, ligando células, separando células, fazendo bombas de troca, então tudo é a base de energia. Essas moléculas de ateroma aqui, elas estão tão grudadas no lúmen porque nós tivemos um processo chamado glicação. Elas foram glicadas, inutilizadas e se tornaram moléculas ionicamente ativadas, o que faz com que, aonde elas grudassem, elas iriam pregar. Já que elas estão correndo no lúmen vascular, onde que elas vão grudar? Na parede vascular, na parede da artéria, que é o que o caso é uma artéria. O magnésio, ele entra justamente com uma carga elétrica que vai fazer ter um choque. Nós temos uma carga elétrica contrária sendo jogada pelo magnésio nessa deposição de ateroma, fazendo com que esse ateroma comece a se quebrar em pequeníssimos pedaços, evitando assim a chance de tu gerar um êmbolo, a chance de tu gerar um AVE na pessoa. Ele vai como se fosse tirando célula adiposa por célula adiposa. E por que isso é tão importante para o tratamento? Porque, pessoal, você trata o que precisa ser tratado. Você tratar farmacologicamente, sozinho, você vai tratar o aumento da pressão em algumas das vias. Mas a pressão arterial, ela é causada principalmente pela deposição de ateromas, pela deposição de aterosclerose. Então, no momento que você tem uma medicação, um íon, atuando justamente nesse ponto em questão, você começa a atuar na causa da doença. Você não está tratando só o sintoma da pressão alta. O esquema que essa pressão vai ser levada, você está tratando justamente o que vai estar causando essa pressão elevada. Então, acaba o lúmen coibindo a ser um lúmen. Obviamente, ele não vai ficar tão limpinho assim, mas ele vai reduzir bastante
essa obstrução, reduzindo principalmente um dos principais meios do aumento da pressão arterial, fazendo assim um tratamento adequado da pressão arterial, à base farmacológica, à base de mudança de vida e com, atualmente, o auxílio de magnésio de malato. Vocês vão ver que na diretriz, a sétima diretriz de hipertensão, ele não comenta tanto sobre magnésio. Ele tem alguns pontos que comenta, mas assim, não é como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque está sendo utilizado off-label. É aquilo que ainda não foi oficialmente determinado, mas a gente sabe que funciona. Então, off-label, magnésio de malato já está sendo utilizado, e eu lhes falo, nesses últimos 2 meses, eu tenho utilizado para os meus pacientes da zona rural, e, gente, os resultados são excepcionais. Excepcionais. Sendo assim, essa é a forma correta de tratar uma hipertensão arterial sistêmica. Dúvidas, galera? Doutor, só uma dúvida. São duas, na verdade. Pois não. A primeira seria se esse magnésio ele seria utilizado como suplemento, e a segunda seria se teria alguma indicação específica para ele ou se pode ser usado para qualquer paciente. Perfeito. Os estudos atuais, pessoal, que mostram, eles apontam que o magnésio ele tem uma atuação excepcional durante 3 meses. Se você chegar uma pessoa extremamente hipertensa, que tem uma pressão de urgência hipertensiva o tempo todo, emergência hipertensiva o tempo todo, provavelmente ele vai ter uma atuação boa para reduzir a pressão, mas sozinho ele não vai funcionar. O estudo, ele aponta que você utilizar em uma pessoa recém-diagnosticada com hipertensão um comprimido de magnésio de malato durante o dia, diariamente, durante esses 3 meses, vai estabilizar a principal causa, que é a aterosclerose, fazendo com que a medicação e a mudança de vida atuem nos outros pontos, fazendo com que a hipertensão caia brutalmente, vou usar essa palavra. E realmente é o que eu tenho percebido. Os pacientes recém-diagnosticados têm uma resposta muito melhor à medicação com magnésio do que aqueles pacientes que já estão em crises hipertensivas de urgência e emergência hipertensiva o tempo todo. Então, indicação do estudo: utilizar principalmente para as pessoas recém-diagnosticadas ou com aquela pressão arterial que é levemente alta. Normalmente, com uma medicação, uma losartana, uma vez no dia, ela já melhora a pressão dela, já controla, e ela fazer a utilização desse magnésio junto à losartana durante 3 meses, e logo em seguida fazer um teste terapêutico à base de parar a losartana e verificar como que o organismo vai estar sustentando ou não essa normotensão. O estudo apontou que eu não vou lembrar de cabeça qual foi o N, mas apontou que 72% das pessoas que utilizaram a medicação em conjunta com o magnésio e eram de tratamentos de uma única medicação, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, exemplo, losartana só pela manhã ou losartana pela manhã e pela noite, após o período de 3 meses, eles verificaram, fizeram um teste terapêutico e eles conseguiram controlar a hipertensão sem medicação nenhuma. O estudo ele acompanhou essas pessoas durante o período de 1 ano, e durante o período de 1 ano, o aparecimento de crise hipertensiva foi bem pouco. Então, assim, a diretriz ainda não mostra efetivamente, porque ela tem 2 anos já, mas provavelmente a próxima diretriz que vai sair no ano que vem, no primeiro semestre, já vai estar apontando a utilização do magnésio como suplemento, não é complemento, é um suplemento, é um extra para essa pessoa no tratamento dela. Muito obrigada, doutor. Tem mais duas dúvidas. A Pois não? primeira seria como seria essa prescrição do magnésio, e a segunda seria se o cloreto de magnésio também teria essa mesma função. Cloreto de magnésio, se ele teria essa mesma função. Não teria, porque o íon cloreto que vai ser liberado dessa medicação, ele vai atrapalhar outras vias da hipertensão. Então, assim, tu vai ter o magnésio sendo liberado e o cloro para ajudar, e o cloro vai estar gerando gerando incompatibilidade no tratamento.
O magnésio, a prescrição dele é realizada da seguinte forma. Primeiro, nós temos alguns componentes do magnésio que já são vendidos normalmente em polivitamínicos. Esse não é o mais adequado. Você vai prescrever uso oral, magnésio dimalato, arrastar e fazer a prescrição dele um comprimido ao dia durante o período de 3 meses. E você vai botar lá em cima, em vez de uso contínuo de 1 a 2 caixas, você vai botar uso manipulado, porque ele vai ter que, geralmente a pessoa vai ter que ir numa farmácia manipulada, que é quem vai elaborar o magnésio dimalato, que é diferente do magnésio que vem no cloreto de magnésio, que é diferente do magnésio iodado que vem no polivitamínico. Ele é um magnésio dimalato, ele é separado, é uma ionização diferente que ele é elaborado, então tem que ser manipulado, não é caro, já posso lhes dizer porque meus pacientes conseguiram comprar e não é caro, e os efeitos são, assim, absurdamente bons. A outra pergunta seria em relação à prescrição. Como Pois ela é não. realizada? Foi Do... do magnésio. Foi basicamente isso que eu falei. Uso oral, embaixo pegar o magnésio de malato, ou quando põe magnésio de malato, consequentemente, a farmácia de manipulado, ela já vai saber qual é a posologia adequada para cada medicação, porque voltei, tinha caído rapidamente, porque o magnésio, ele vem numa dose de 368 miligramas, 360 miligramas. Quando a gente fala de malato, é basicamente essa.